Oi, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jornal do Fazendeiro. E hoje nós vamos falar sobre o jabuti-piranga. Então, já deixe seu like, já se inscreva no canal e vamos lá. O jabuti-piranga tem o nome científico de Chelonoidis carbonaria. E é uma das duas espécies de jabuti conhecidas. A espécie é comum nas matas brasileiras, desde o Nordeste até o Sudeste. A sua distribuição estende-se também desde a Colômbia Oriental até as Guianas, indo até o Rio de Janeiro no sul, Bolívia, Paraguai e norte da Argentina a oeste. Seu habitat natural varia de savana a bordas da floresta em torno da bacia amazônica. Eles são onívoros, com uma dieta baseada em uma grande variedade de plantas, principalmente frutas, quando disponíveis, mas também inclui as gramíneas, as flores, os fungos, os detritos e os invertebrados. Ovos recém-nascidos e jabutis jovens são alimentos para muitos predadores, mas as principais ameaças para os adultos são as onças pintadas e os seres humanos. Como sempre, os seres humanos, né, gente? A densidade populacional varia de local comum a muito escassa, devido em parte à destruição do habitat e a cobrança excessiva de alimentos e o comércio de animais de estimação. Em tupi, jabuti-piranga quer dizer o que come pouco vermelho. Seu casco possui coloração mais vívida do que o jabuti-tinga. A carapaça do jabuti-piranga é ligeiramente alongada, alta e decorada com um padrão em polígonos de centro amarelo e com desenhos em relevo. A cabeça retrátil e as patas estão cobertas por escudos vermelhos e negros e amarelos e negros na sua subespécie do Nordeste. Os machos são, em média, ligeiramente maiores que as fêmeas, variando entre 30 e 35 centímetros. No entanto, há registro de espécies que chegaram a 60 centímetros e 40 quilos. O plastrão é reto ou convexo nas fêmeas e côncavo nos machos, justamente para encaixarem nas fêmeas por ocasião da cópula. Bom, quanto à alimentação, pessoal, os jabutis são animais onívoros, ou seja, ingerem quase qualquer substância orgânica. A alimentação é feita principalmente à base de frutos, mas costumam comer carne, frutas doces, verduras, legumes e até fezes. A seleção dos alimentos pode ser influenciada pelas estações do ano, uma vez que os períodos chuvosos oferecem maior disponibilidade de frutas e os períodos secos disponibilizam folhas. Da mesma maneira, as estações do ano afetam a velocidade do metabolismo do jabuti-piranga, que acelera em períodos mais quentes, necessitando de uma maior ingestão de alimentos. E nos períodos mais frios, o metabolismo fica mais lento e a necessidade de alimento se reduz. A maturidade sexual do jabuti-piranga situa-se entre os 5 e 7 anos. E o tempo de vida deles é mais ou menos de 80 anos. O ritual do cortejo é caracterizado por movimentos da cabeça pelo macho para farejar a cauda da fêmea, que não move a cabeça. Em seguida, a montagem e o acoplamento ocorre.
O macho emite um som de clique durante o namoro e acasalamento. A fêmea enterra os ovos no ninho terrestre, onde cava um buraco de até 30 centímetros de profundidade. Os ovos são alongados, aproximadamente 2 por 1,5 centímetro, e têm uma casca frágil. O tempo para incubação dos ovos varia de 6 a 9 meses. A quantidade de ovos em uma postura varia de 5 a 10 ovos, sendo que a subespécie tem uma postura maior, de 10 a 15 ovos. As crias são redondas e planas e medem aproximadamente 1,5 centímetro de diâmetro. Em cativeiro, eles são capazes de produzir ovos em qualquer momento do ano. O ovo é amniótico, com uma membrana que envolve o lado dorsal do embrião, dentro de um saco de líquido, como se fosse um travesseiro. A incubação dura de 120 a 150 dias. Vamos falar um pouquinho sobre a distribuição e o habitat deles. O jabuti-piranga habita desde o sudeste do Panamá até a Venezuela, no norte da Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana. No sul, ao longo dos Andes, a oeste na Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, no leste do Brasil e ao longo da faixa sul da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina. Eles não são distribuídos uniformemente dentro do seu alcance. Por exemplo, eles não são frequentemente encontrados no centro do Brasil ou em áreas fortemente florestadas em geral. Só foram documentados no Peru desde 1985. A informação exata da escala é complicada pelo tamanho total da escala, das barreiras políticas e geográficas e confusão sobre onde muitos espécimes foram coletados. Eles também são encontrados em várias ilhas do Caribe, embora nem sempre seja claro se eles são nativos ou trazidos por humanos. Muitas das colônias parecem ter sido estabelecidas no século XVII como suprimentos de alimentos ou como animais de estimação. São encontrados nas Antilhas Neerlandesas, Trindade e Tobago, Granada, Barbados, Ilha de São Vicente, Santa Lúcia, Martinica, Dominica, Guadalupe e Porto Rico. O habitat preferido do jabuti-piranga varia um pouco por região, mas geralmente inclui temperaturas sazonais bastante consistentes, próximas de 30 graus Celsius, que raramente são inferiores a 20 graus Celsius ou superiores a 35 graus Celsius, geralmente com alta umidade e muita precipitação, embora algumas áreas possam ficar bastante secas. A maior parte da espécie experimenta estações úmidas mais frias, em abril até agosto, e estações secas mais quentes, de setembro a março. Mas algumas partes da faixa sul têm ocasionais momentos de frio. As tartarugas de patas vermelhas são frequentemente encontradas em próximas áreas de transição entre florestas e savanas, como clareiras de florestas, bordas de madeira ou ao longo de vias navegáveis. Pessoal, não existe subespécies do jabuti-piranga. Porém, existe uma enorme variedade de tipos físicos, de acordo com sua localização geográfica ou com cruzamentos em cativeiros. Alguns autores dividiram o jabuti-piranga em diferentes grupos por anatomia e geografia.
Foram reconhecidos 7 tipos, mas a pesquisa de DNA identificou 5 genótipos. As diferenças mais óbvias são entre os grupos encontrados ao norte ou ao sul da bacia amazônica. As variantes do norte se parecem muito com o holótipo e são distinguidas principalmente pela coloração dos cascos, cabeças e membros. As variantes do sul da Amazônia geralmente são maiores e menores do que o holótipo. Tem um padrão plasmático muito diferente e tem uma escala ampliada ou esporão no interior do cotovelo do membro dianteiro. Olha, vamos ver as principais variantes. A variante do Nordeste. Este é o holótipo da espécie. As cores da cabeça e membro variam do laranja claro ao vermelho. Possui cabeça e membros de cor vermelha ou alaranjada e o plastrão amarelo claro. Na natureza, habita a Venezuela, Guiana, Suriname e regiões norte e nordeste do Brasil. A variedade do Noroeste são semelhantes à variante do Nordeste, porém, a cor da base da carapaça é cinza, marrom escuro ou café, em vez de preto. Seus plastrões pálidos têm áreas escuras centrais que se assemelham a um ponto de exclamação. Suas cabeças e membros geralmente são pálidos, de amarelo a laranja. O tamanho médio é ligeiramente menor que o usual, de 30 a 35 centímetros. Eles são encontrados no sudeste do Panamá e na Colômbia. A variante do Norte também são semelhantes à variante do Nordeste, com cores de cabeça e membros, geralmente em tons que vão do amarelo pálido ao laranja claro, raramente vermelho. E suas cabeças e membros, geralmente, possuem cores ligeiramente diferentes. O tamanho médio é um pouco menor que o usual, indo de 30 a 35 centímetros. Eles são encontrados na Colômbia, Equador e Peru. A variante do sul possuem a carapaça próximas ao tom castanho escuro, às vezes com cinza claro ou esbranquiçado entre os escudos. Os seus plastrões são principalmente escuros em um padrão simpatizado. O tamanho tende a ser maior na média das variantes do Nordeste, com os maiores indivíduos encontrados nesta área. Os membros dianteiros apresentam uma escala ligeiramente ampliada ao lado do cotovelo. Os machos adultos não têm a cintura apertada e as fêmeas são um pouco maior do que os machos. Eles são vistos no Chaco, Bolívia, Paraguai e norte da Argentina. As variantes do leste possuem cascos cinza claro ou esbranquiçado entre os escudos. Os seus plastrões são principalmente escuros em um padrão simétrico. O tamanho médio tende a ser menor do que as variantes do Nordeste, atingindo também a maturidade sexual em um tamanho menor. Os membros dianteiros apresentam uma escala ligeiramente ampliada ao lado do cotovelo. Suas cabeças e membros são amarelados ou vermelhos, variando até o vermelho cereja brilhante. Eles estão localizados no leste a sudeste do Brasil. O tipo da cabeça vermelha desta variante é muitas vezes chamado de cabeça de cereja no comércio de animais de estimação. Olha só, vamos falar sobre as outras variantes que existem.
O jabuti-piranga de Granada é uma raça que se desenvolveu em Granada, a partir do jabuti do Nordeste. Apresenta cores mais vivas e o tamanho menor do que o jabuti do Nordeste. Existe ainda, como citado, o jabuti cabeça de cereja, além de outras variedades obtidas por cruzamentos selecionados pela ação humana, como, por exemplo, o jabuti-piranga branco, o jabuti-piranga vermelho, o jabuti-piranga mel, jabuti-piranga preto e o jabuti-piranga da carapaça cinza. Há ainda o hibridismo entre piranga com tinga, o que geralmente resulta em filhotes estéreis. Olha só, vamos conversar um pouquinho sobre a conservação e as relações entre o jabuti-piranga com os seres humanos. O jabuti-piranga é considerado vulnerável à extinção e está listado no apêndice 2 da CITES, restringindo o comércio internacional. Embora isso não ofereça proteção em um país e o contrabando ainda ocorre em grande número, os parques e os refúgios de proteção, assim como as fazendas de criação cativa em condições naturais e o aumento da criação em cativeiro em outros países, ajudaram, mas ainda são exportados uma grande quantidade. Para vocês terem noção, do ano de 2000 ao ano de 2005, foram exportados 35.565 jabutis-pirangas. Eles são exportados principalmente como animais de estimação e como alimento. As exportações registradas não incluem o contrabando e as outras perdas, que alguns estimam ser bem superior ao dobro deste número. Eles são considerados especialmente em risco na Argentina e na Colômbia. Em todos os países da sua área de distribuição, a maior ameaça para a sobrevivência do jabuti-piranga é a caça excessiva pelo homem. Curiosamente, a Igreja Católica permite que os jabutis sejam consumidos nos dias em jejum durante a Semana Santa e consumidos em grandes quantidades. Muitas espécies são recolhidos e enviados para diferentes cidades da América do Sul para ser vendido como iguaria. O fato de que este jabuti pode tolerar longos períodos de tempo sem comida ou água, uma vantagem evolutiva, faz desta espécie fácil e rentável para o transporte. A destruição do habitat é outra ameaça significativa para o jabuti-piranga. Eles também são amplamente coletados como animais de estimação locais e seus cascos são vendidos como lembranças. Os esforços de conservação incluem a criação e proteção de reservas naturais e parques nacionais, onde tanto o jabuti-piranga como outros animais que estão protegidos contra a caça. Bom, agora vamos colocar a nossa conversa na criação em cativeiro. Os jabutis-pirangas são pets populares em todo o mundo. Eles são relativamente baratos e de tamanho gerenciável. Têm personalidades interessantes e são coloridos. Os jabutis para animais de estimação devem ser comprados de um criador confiável e criados em cativeiro para ajudar a proteger populações selvagens e evitar parasitas internos. Qualquer réptil pode transportar espécies de salmonela. Portanto, os detentores devem praticar a higiene adequada, como lavar as mãos depois de manusear os animais ou seus resíduos. Cães, mesmo aqueles comportáveis, muitas vezes atacam ou mordem os jabutis. Por isso é preciso ter muito cuidado se estiverem por perto. Todos os jabutis devem ser alojados ao ar livre, quando as condições permitirem. Os alojamentos ao ar livre devem permitir espaço para o exercício. As paredes devem ser pelo menos 1,5 vezes mais altas do que o jabuti, garantindo a segurança contra predadores e evitando a fuga.
O abrigo e a água devem sempre ser fornecidos em abundância. A habitação interna geralmente é dimensionada ao tamanho do jabuti e deve ser segura e impermeável para esta espécie de alta umidade, além de oferecer espaço adequado. Aquário e banheiras de plástico são frequentemente usados para os jabutis mais jovens, enquanto uma mesa de jabuti, semelhante a uma estante sem prateleira deitada nas costas, podem ser usadas para jabutis maiores ou grupos de jabutis. O calor, a luz e a umidade devem ser mantidos dentro das diretrizes adequadas. Os jabutis-pirangas são mais ativos em temperatura de 27 a 30 graus. Então, recomenda-se área mais quente, 30 a 31 graus. E se as temperaturas noturnas podem diminuir alguns graus mais baixos. Devem estar disponíveis altos níveis de umidade em alguma parte do habitat. A iluminação deve ser baixa e difusa, ou uma abundância de sombra deve ser oferecida. As luzes que emitem os comprimentos de onda UVB são recomendadas para ajudar o jabuti a metabolizar o cálcio corretamente e ajudar a regular a glândula pineal, se o jabuti estiver dentro de casa por períodos prolongados. A dieta básica dos animais em cativeiro deve consistir em uma variedade de plantas, vegetais e frutas, com carne ocasional, e ser rica em cálcio e fibra, e baixa em açúcares e gorduras. As frutas devem ser mantidas o mais completa possível. As rações comerciais podem ser oferecidas juntamente com os alimentos frescos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer um pouquinho mais sobre o jabuti-piranga. Então já deixa o like, já se inscreva no canal, compartilha com seus amigos para o nosso canal crescer cada vez mais. Beijos e até a próxima!